Muito bem, a nossa psicóloga aí, a minha consultora psicológica, viu, pessoal? É Rafaela, e é um prazer, Rafaela, você estar aqui conosco, viu? Seja bem-vinda. Amém, pastor, amém. Obrigada pelo convite. Eu acho que é um tema bem pertinente, né, dado a situação que nós estamos vivendo. Muito bem, fique à vontade, viu? Bem, gente, como a gente vai falar um pouco sobre ansiedade, eu meio que montei alguns tópicos para a gente ir direcionando um pouco essa conversa, porque como é um tema muito amplo, para a gente não se perder dentro do que a gente está falando. Então, inicialmente, a definição, né, do que seria, portanto, ansiedade. A gente vê muitas pessoas falarem sobre o que estão ansiosas, que foram para o médico porque estão com ansiedade, estão com sintomas de ansiedade, e antes não se falava de ansiedade tão fortemente como uma doença, como é hoje. Antigamente a ansiedade era só um sintoma, fulano está ansioso, né? E hoje a gente fala muito de ansiedade numa vertente, né, muito mais patológica. Então, existe a ansiedade no nível, vamos dizer assim, normal, no nível aceitável, que pode ter relação com a realidade, com o momento que a pessoa está vivendo, e sim pode haver essa ansiedade que ultrapassa essa linha do normal e passa, sim, para uma parte, um sentido mais patológico, que precisam de outros cuidados. E a gente vai falar disso também. Então, primeiro, falando sobre o que é a ansiedade. Ansiedade é um sentimento, é uma série de pensamentos que chegam à nossa mente, né? Uma preocupação intensa, excessiva, é uma preocupação persistente e muitas vezes essa preocupação começa a desencadear certos sentimentos, sentimento de medo, sentimento de frustração, sentimento de desordem, e aí acaba que ela vai afetando a maneira como que você realiza tarefas, a maneira como que você vai viver a sua vida, né? Então, essa ansiedade, além de trazer certos pensamentos, certos sentimentos e até algumas emoções, ela também causa alguns efeitos no corpo, né? Então, hoje a gente tem muito paciente, né, muitas pessoas que têm sintomas reais na sua fisiologia, ou seja, no seu corpo de ansiedade. Que sintomas seriam esses, portanto? Esses sintomas podem ser uma frequência cardíaca elevada, uma respiração rápida ou a própria falta, né, do ar, a dificuldade de respirar, uma sudorese, que seria um suor excessivo, uma sensação de cansaço, então a sensação de incapacidade de realizar suas tarefas, um cansaço que não tem, vamos dizer assim, relação com as atividades que a pessoa aquele dia, ou seja, a pessoa não fez uma faxina, ela não fez uma atividade, ela não fez nada que justificasse o nível de cansaço que ela está sentindo. Então, esse cansaço excessivo pode ser, sim, um sintoma que demonstra, sim, que é um sintoma de ansiedade. Além desses sintomas, existem outros, porque ela pode se manifestar da forma mais vasta que a gente possa imaginar. Existem pessoas que têm muito sono, outras ficam com insônia. Algumas pessoas acabam tendo um descontrole na alimentação, então tem gente que tem um apetite muito elevado quando está com ansiedade ou quando está com picos e crises de ansiedade. Outras, por sua vez, já não sentem fome nenhuma, o que também não é uma coisa saudável, não é uma coisa normal. E aí, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? E quando que essa ansiedade, Rafaela, é uma ansiedade patológica? Quando a gente diz assim, não, essa pessoa realmente precisa de cuidados profissionais, ela excedeu, né? A sintomatologia dela está mostrando que ela não está mais conseguindo viver bem, ela não está mais conseguindo viver a vida dela de maneira produtiva, de maneira efetiva. A ansiedade entrou numa dimensão na vida dessa pessoa que impede ela de realizar as atividades mais normais e comuns da vida. Então, a gente diz que quando esses sintomas e esse nível de ansiedade está de forma exacerbada, essa pessoa sim precisa de ajuda profissional. Ela precisa procurar um médico, de preferência um neurologista, um psiquiatra,
Também é muito comum, pastor, pessoas terem sintomas de ansiedade e por questões de preconceito ou por questões até mesmo de falta de entendimento, elas procuram outros médicos. Então, é muito comum, por exemplo, uma pessoa chegar com sintomas de ansiedade para um cardiologista, porque está sentindo o coração acelerando, arritmias, em momentos que ela não correu, não subiu uma escada, mas sente esses batimentos acelerarem. Então, alguns cardiologistas recebem muita queixa de sintomas que seria, portanto, ansiedade, pneumologista, por questões respiratórias. Às vezes, as mulheres têm uma ginecologista que ela tem mais confiança e numa consulta de rotina acaba comentando alguns sintomas que essa ginecologista pode indicar, nesse caso você deveria procurar tal profissional. E aí vai havendo vamos dizer assim, esse direcionamento para o profissional que seja mais efetivo para essa sintomatologia, né? A ansiedade, por si só, ela é um transtorno, né? Existe o transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG. Mas a gente também tem outros transtornos, outras sintomatologias, outros diagnósticos, vamos assim dizer, que também apresentam ansiedade. Por exemplo, a depressão, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, o próprio TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Deixa eu ver. Existe a distimia também. Então, existem outros transtornos psicológicos, né, outras demandas psicológicas que têm também ansiedade lá, né? Então, ela acaba entrando em muitos campos. E aí, a gente conversando hoje, né, sobre essa ansiedade nesse contexto de pandemia, né? A gente sabe que a gente está num momento onde existe muita informação, né? Muita informação. A gente está num momento onde existem muitas incertezas, existe um vírus que nunca apareceu, que os médicos nunca ouviram falar, que a indústria farmacêutica hora diz uma coisa, hora diz outra. Então, é um momento de muita incerteza, às vezes de muito suspense. A gente liga o rádio, liga a notícia, abre o WhatsApp e a gente não sabe com o que a gente vai se deparar, né? E aí, eu trouxe algumas coisas, né, para a gente falar em termos práticos. O que a gente pode fazer hoje na nossa vida para lidar com essa ansiedade, né? Para lidar, porque eu acredito que todo mundo em algum momento se sentiu ansioso ou se sente ansioso. E o importante não é você deixar de lidar com uma coisa que você não tem controle, muitas vezes, mas acho que o mais importante é a gente conseguir receber essa ansiedade e tratá-la e conseguir lidar com ela de alguma maneira, né? Encontrar mecanismos que a gente possa viver a nossa vida de forma tranquila, com qualidade, mesmo num contexto de crise, e driblar um pouco esses sentimentos, essas coisas que acabam chegando para a gente. Então, quando essa ansiedade ela está no nível, vamos dizer assim, normal, existem algumas coisas que a gente pode fazer na nossa casa, com a nossa família, né? Que podem ser medidas, vamos dizer assim, que vão redirecionar esses pensamentos, essas emoções ansiosas. E pode fazer com que isso melhore a nossa maneira de viver, tá? Então, não falando da ansiedade no nível patológico, mas falando da ansiedade no nível de sentimento, de emoção, de sintoma, eu trouxe algumas coisas que são importantes nesse momento. Uma das coisas que a gente precisa nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento onde antes a gente tinha muito acesso, né, a trabalhar, sair de casa, a gente tinha muito acesso a realizar as atividades do nosso dia a dia. A gente tinha uma rotina, a gente tinha horário para sair, tinha horário para chegar, o horário das crianças ir para a escola e etc e tal. E tudo isso foi um pouco desestruturado, foi um pouco balançado. E primeiro, a gente está encontrando uma nova maneira de viver, né? Uma nova maneira de
de trabalhar, uma nova maneira de cultuar ao Senhor, uma nova maneira de se relacionar com as pessoas. Então, a gente está vivendo, sim, um grande momento de aprendizado, de uma readaptação a um modelo que antes não existia, né? E se existia, existia de forma paralela, não tanto de forma tão necessária. E aí, uma das coisas que a gente pode fazer para tentar reduzir esses sintomas, essa questão da ansiedade, primeiro é a atividade física, né? É muito importante manter o corpo são, manter as nossas atividades físicas, para quem já faz e para quem não faz, começar. Claro que de maneira, né, que você possa realizar dentro da sua casa, sem que você precise sair. Às vezes você tem uma escada, você pode subir e descer várias vezes, você tem uma casa onde você consegue ter um espaço para realizar essas atividades. Hoje a gente tem vídeos, aplicativos que podem ser facilitadores nesse momento para instruir. Claro que a gente não vai fazer nada que exceda o nosso conhecimento, as nossas condições físicas mesmo, mas é importante sim, porque a gente sabe que o nosso corpo, ele funciona de forma conjunta com a nossa mente, e as atividades que a gente faz acaba liberando neurotransmissores, acaba liberando substâncias que são importantes para a saúde mental também. Então, o fato de você se exercitar, ele é um fato, vamos dizer assim, que facilita, favorece o bom funcionamento da sua saúde mental nesse momento. Outra questão muito importante é a questão de uma dieta saudável, né? A gente precisa escolher aquilo que a gente vai se alimentar nesses momentos. Por exemplo, é muito comum, quando a gente está em casa, a gente tomar um cafezinho. A gente toma um cafezinho quando acorda, a gente às vezes toma um cafezinho depois do almoço, às vezes tem o cafezinho na hora da tarde, que come um pãozinho, um bolo. E às vezes o excesso da cafeína, ele pode, né, ser um fator que aumenta a ansiedade e gera estresse. Pode alterar o sono, né? Então, assim, a Coca-Cola, então, outras substâncias, né, que a gente come no nosso dia a dia, gordura, e dentre várias outras coisas, podem ser, vamos dizer assim, coisas que vão ajudar de aumentar essa ansiedade, ou a trazer vamos dizer assim, um fator negativo para outros aspectos que contribuem para o aumento da ansiedade. Então, ter cuidado com essa alimentação. A gente precisa ressignificar. Antes, ir ao supermercado era uma tarefa, muitas vezes, não tão legal, era uma demanda. Nossa, eu tenho que ir para o mercado, eu tenho que ver o que está faltando, eu tenho que enfrentar uma fila, selecionar alimentos. E para muita gente hoje, ir ao supermercado é a única saída alternativa, né? A gente precisa ir para o supermercado fazer as compras. Então, hoje, o supermercado virou um passeio. Eu estava até conversando com o Renan. Eu estou feliz na hora que chega o momento de ir ao supermercado, porque é um momento que você sai, que você vê a rua, que você vê outras pessoas, claro que de forma responsável, mas hoje ele tem outro significado, né, pra gente, que antes era muito comum ter que ir ao supermercado, e hoje é a única medida que a gente pode sair de forma responsável. Outra coisa é que muitas vezes a gente reclamava quando a gente tinha as demandas normais do dia a dia, eu como besteira porque eu não tenho tempo para cozinhar, eu como besteira porque não tem, e agora a gente tem esse tempo, não tem essa desculpa, né? A gente tem o tempo de selecionar esses alimentos, de lavar esses alimentos, de comprar uma fruta, uma verdura, e isso faz bem para o nosso corpo e gera um ciclo de benefícios para a nossa vida, né? Então, a questão da alimentação é bem importante. Outra coisa que é muito importante nessa quarentena é a questão do sono, né? Eu tenho escutado muitas pessoas dizerem que eu estou trocando o dia pela noite. Eu estou dormindo de forma excessiva. Ou, meu Deus, depois que eu escutei tal notícia, eu não consigo dormir. Passei 3 noites sem conseguir dormir direito. Então, o sono de forma regular, o sono de forma, vamos dizer assim, organizada, ele é muito importante. Existir uma rotina de sono.
Por quê? Primeiro porque esse momento de quarentena vai acabar. Se Deus quiser, ele vai passar, como toda crise passa, ele passará também. E aí a gente vai ter que voltar às nossas antigas rotinas ou novas rotinas, onde não vai ter tanto espaço para essa desregulação desse sono. Então, a gente vai precisar voltar ao trabalho, a gente vai precisar voltar a sair de casa, voltar, e muitas vezes a gente não vai conseguir. Então, nem criar esse hábito do sono excessivo, nem fazer essa troca do dia pela noite. Até porque sono é uma questão de saúde e também é uma questão de rotina. Outra coisa que está muito vinculada a essa questão do sono é o uso de aparelhos eletrônicos, né? Na cama, durante um momento anterior ao sono. Então, está assistindo um vídeo, está assistindo uma série, está vendo WhatsApp, vendo notícias sobre a pandemia, notícias que trazem ansiedade, que trazem preocupação e acabam afetando a qualidade do sono da pessoa. Então, é bem importante a gente fazer nesse momento o que a gente chama de higiene do sono, né? Que é fazer uma limpeza nesse momento do dormir. Evitar o uso de aparelhos eletrônicos, ter um horário estabelecido, uma média de horário para ir dormir, para ir acordar, não se alimentar na cama, não fazer exercícios próximo à hora de dormir, não fazer atividades que sejam muito estimulantes antes do período de sono, porque tudo isso vai favorecer que esse sono seja regulado, né? Então, falando um pouco sobre essas questões, né, de que auxiliam a diminuição dessa ansiedade, eu acho que outro ponto muito importante de ser comentado é essa questão do isolamento social, né? A gente sabe que o isolamento social, essa coisa do outro ser o agente transmissor de um vírus que pode ser letal para a minha vida, né? Pode haver um afastamento nos relacionamentos. E não é isso que deve acontecer. A gente está num momento de isolamento social, onde deve haver uma responsabilidade com o outro. A gente tem que respeitar as condutas sanitárias que estão sendo colocadas para a proteção da própria sociedade, para a proteção e conservação do próprio ser, né? Mas não é porque está havendo um momento de isolamento social que a gente vai se distanciar emocionalmente dos nossos relacionamentos interpessoais. Então, a gente, mesmo estando no momento de pandemia, existem as chamadas de vídeos, existem as ligações, existe o WhatsApp, existem tantos meios, tantas maneiras de você se relacionar com o outro e você não se distanciar das pessoas porque a gente está no momento de isolamento social. Então, é muito importante o cuidado com o próximo, o cuidado com o familiar, o cuidado com o outro nesse momento de isolamento. E eu acho que esse momento de isolamento, mesmo ele sendo muito difícil, essa pandemia sendo uma coisa muito triste, muito, vamos dizer assim, agressiva, né, que a gente está vivendo, onde os médicos estão com medo, os profissionais da saúde vão trabalhar apreensivos, a gente está passando por tantas readaptações, né, na nossa maneira de viver e tudo mais, mas eu acho sim que a pandemia ela tem trago pequenas lições, sabe? Lições de que a gente hoje valoriza mais algumas coisas, mostra que o ser humano ele realmente tem essa capacidade de adaptação, de viver, de conseguir alcançar o mesmo objetivo de maneiras diferentes. Eu acho que esse momento de pandemia ele tem mostrado como a gente tem que amar os que estão perto da gente, como é um privilégio a gente poder estar um perto do outro, né? Poder aglomerar, como é privilégio aglomerar. Hoje a gente sabe que quando fala aglomeração, né, até uma palavra que tem até um sentido meio perigoso, né, nesse momento que a gente está vivendo, mas eu acho que é um momento, sim, da gente começar a ver essa pandemia sobre outra perspectiva, né?
tentar enxergar coisas que estão acontecendo. Meu marido, por exemplo, eu sou recém-casada, né? Tantas expectativas do recém-casamento, que eu vou fazer isso, tantos planos, tantas coisas, e aí me enxergar no momento desse, todas as vezes que Renan sai para trabalhar, é um momento de confiar em Deus, de entregar a vida dele a Deus, e é um momento de apreensão também, mas é um momento de saber que Deus ele tem cuidado de nós, e a maneira de se relacionar dentro desse cenário tem mudado, porque a gente começa a valorizar muito mais essa relação, por conta desse perigo iminente, né, de uma situação dessa, de uma contaminação com o vírus. Mas também é importante a gente saber que, né, apesar dessa situação pandêmica, apesar dessa probabilidade ou dessa possibilidade de você ser infectado ou não pelo vírus, também não dramatizar tanto certas coisas, né? É importante a gente entender que existe sim esse risco, a gente precisa tomar todos os cuidados relativos a isso, ok, mas existem pessoas que se recuperaram, que saíram dos hospitais, que responderam bem aos tratamentos. Então, eu escutei algumas pessoas falando muito, não, porque pegou o vírus, já era, né? E isso não é uma verdade. Existem sim um número de casos que se recuperaram, pessoas que passaram por essa situação, que saíram, com certeza saíram mais fortes, com certeza saíram com lições aprendidas acerca disso, né? Foi uma experiência na vida delas. E a gente precisa entender que, apesar dessa situação crítica, existe sim coisas positivas e coisas que devem ser levadas em consideração. Eu até vi muitas pessoas postarem que a pandemia vai fazer com que o mundo não seja mais o mesmo, né? E eu espero realmente, sinceramente, que as pessoas elas mudem sim, né? Em alguns aspectos, a maneira de valorizar o ser humano, né? E aí, para já resumir e começar a finalizar, eu queria colocar alguns pontos que são importantes, né? Então, quando você sentir esses sintomas ansiosos, quando você sentir algumas coisas, alguns pensamentos que chegam à sua mente e ficam ali, eu queria trazer três pontos bem específicos para a gente lidar com essa ansiedade no contexto de pandemia, né? A primeira é identificar os aspectos que causam ansiedade, ou seja, é importante saber o que é ansiedade, é importante saber quais são os sintomas de ansiedade, mas, sobretudo, é importante você identificar quais são os aspectos que lhe causam ansiedade. Por exemplo, tem gente que tem mais ansiedade na hora de dormir, tem gente que apresenta um maior nível de ansiedade quando vai acordar, outros estão começando a apresentar um nível de ansiedade quando tem que ir para a rua, quando tem que pôr a máscara, quando tem que lavar as mãos. Isso vai gerando, sim, um nível de ansiedade maior. Então, tentar, pessoal, filtrar um pouco essas notícias, verificar a confiabilidade do conteúdo que está sendo exposto. Existem muitas fake news, existem muitas notícias disseminadas que não estão, vamos dizer assim, tão corretas, ou são meia-verdades, ou elas não têm vínculo com a numerologia oficial do vírus, vamos assim dizer. Então, identificar o que é que me causa ansiedade é muito importante para que eu consiga tratá-lo. Então, perceber, peraí, esse grupo do WhatsApp só manda notícia ruim, peraí, essa pessoa aqui só manda notícia ruim, viu a notificação daquela pessoa, não vai abrir o conteúdo, tenta dar uma filtrada, ver se determinadas, já tem canais no Instagram, que é um canal que ele verifica se as notícias acerca da pandemia são verdades ou são fake news. Então, acho que dar uma filtrada no que a gente está recebendo é importante. Outro aspecto importante é analisar os pensamentos que vêm à sua cabeça nesse momento. Por exemplo, você está lá na sua casa e, de repente, você tem a notícia que um conhecido do seu conhecido foi contaminado pelo vírus, está na UTI, está com cloroquina e etc.
Muitos pensamentos podem se desencadear nesse momento. Ai, meu Deus, está chegando, está perto. Ai, meu Deus, eu não conhecia ninguém que tinha sido infectado, agora foi. E agora? E tarará, e vai chegar em mim, se chegar na minha mãe, e vai para a UTI, e não vê mais a pessoa. Então, existem muitos pensamentos intrusivos, pensamentos automáticos que podem chegar nesse momento. E o que é que a gente precisa? A gente precisa, primeiro, identificar o que é que causa ansiedade e depois analisar se os pensamentos que estão chegando têm relação com a realidade. Porque muitos desses pensamentos não vão ter relação com a realidade. Ah, fulano foi infectado, é bem verdade. Mas fulano, colega do meu colega, se recuperou, né? Então a gente tem 50%, não é 100%. Já dividiu o pensamento em dois vieses. Existe a contaminação e existe a recuperação. Então, tentar vincular o que está na minha mente com o que está na realidade, você pode eliminar alguns pensamentos que sejam, vamos dizer assim, inadequados, que não tenham relação. Outro ponto importante é redirecionar esses pensamentos, conduzir esses pensamentos, porque a condução deles vai fazer com que a gente leve eles para o lugar que eles devem ficar. Tinha uma pessoa que dizia assim, eu não lembro quem é, que dizia assim, um passarinho pode botar uma palha na sua cabeça. Ele pode acontecer. Mas o passarinho só vai fazer um ninho na sua cabeça se você permitir. E os pensamentos da gente é da mesma maneira. Se você alimentar pensamentos que lhe causam ansiedade, vai aumentar o seu nível de ansiedade e você vai se sentir mais ansioso. Contudo, se os pensamentos chegarem e você acolher, analisar e tratá-los de maneira adequada, você pode não sofrer tanto com essa ansiedade. Porque a preocupação, gente, ela é viável, ela é normal. Não, a gente não vai deixar de se preocupar nesse contexto que a gente está vivendo. A questão é isso não exceder o que deve, né? E aí tem algumas dicas que eu trouxe para a gente fazer no nosso dia a dia que podem ser facilitadoras. Por exemplo, tente fazer as atividades que você não conseguia fazer no período que não era quarentena, agora que você tem tempo em casa. Tente melhorar o tempo de qualidade com as pessoas que você tem dentro da sua casa. Existe tanta gente que está com pai, com mãe, com irmãos, e em vez da quarentena ser um momento de união, está sendo um momento de discussão, de briga, de desunião, porque um diz a notícia X, o outro diz a notícia Y. E isso não é tão importante nesse momento. O mais importante é a gente aumentar esse vínculo, melhorar esses laços com os nossos queridos dentro de casa ou com as pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia, né? Encontrar novas atividades para fazer nessa quarentena. Tente desenvolver uma nova habilidade que você não tinha. Se você não borda, tem vídeo no YouTube ensinando a fazer tantas coisas com materiais que a gente tem dentro de casa, que pode lhe trazer uma nova habilidade. Tente fazer uma receita diferente. Tente reorganizar os móveis da sua casa. Cuide de uma planta, leia um livro. Tem tantas coisas boas que a gente pode fazer dentro da nossa própria casa. Se desconecte um pouco desse mundo de informações negativas sobre a pandemia e traga mais criatividade para a sua maneira de viver. Aproveite melhor esse tempo, né? Melhorar a alimentação, né? É uma boa sugestão que a gente pode fazer nessa quarentena, tentar criar um cardápio, selecionar o que a gente vai comer, organizar nossa geladeira, fazer uma boa faxina em casa, pegar livros que a gente leu antigamente e relê-los. Tantas coisas legais que a gente pode fazer com coisas, com instrumentos, com ferramentas que estão tão próximas de nós. E trazer significado e trazer ressignificado a coisas comuns, né? Coisas que antes não tinham o mesmo significado e hoje tem. Para mim, é sempre um alívio, uma maravilha quando a Hannah chega em casa. Antes não era, às vezes era uma coisa tão besta, tão comum. Hoje, quando ele diz assim, cheguei, que ele chega, já é totalmente diferente, porque é mais um dia que ele venceu, que nós vencemos, né? Mais um dia que passou, né? Então, e é mais uma vitória que a gente alcançou. E por fim, eu queria ler um versículo
que diz assim, né? Um versículo que o pastor já leu, ele leu em Lucas, eu vou ler em Filipenses, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse versículo eu selecionei ele porque ele fala dos pensamentos e do coração. Então a gente precisa não estar ansioso, viver cada dia o seu mal, como diz a Bíblia, né? E guardar os nossos corações dos nossos pensamentos. E outro versículo que tem lá em Lamentações que diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. Então, quando você estiver em momentos de dificuldade, quando a sua mente estiver cheia de coisas negativas, tente colocar isso dentro de uma caixa e trazer à memória, se automotivar, lembrar de coisas, escrever um guia, uma memória, olhar fotos antigas de coisas bacanas que você já fez e trazer essas coisas que lhe traz esperança, trazer essas coisas que lhe traz sentimentos positivos, sentimentos agradáveis, que mostram a fidelidade e o amor de Deus para com a sua vida, feitos que o Senhor já fez, que você não imaginou alcançar, e você chegou naquele dia, você viveu aquele momento. Então, traga à memória aquilo que lhe traz esperança. E, por último, eu queria sugerir um livro que eu li nessa quarentena, que eu achei ele bem bacana, bem legal para a gente ler nesse momento, que é esse aqui. O nome do livro é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de Dale Carnegie. Esse é um livro que traz coisas bem pontuais, ele traz histórias, ele traz dicas, ele traz resumos daquilo que ele falou, de como a gente evitar preocupações e viver a vida de uma maneira mais efetiva, com mais qualidade, né? Então é isso, pastor. Muito bem. Muito obrigado, Rafaela, por ter aceitado o nosso convite. É sempre uma alegria lhe ouvir. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada. É tudo um bate-papo. Enquanto isso, você, se quiser fazer alguma pergunta, então você pode fazendo aí a sua pergunta e nós vamos tentar responder aqui de forma simples, mas substanciosa, de forma prática e também teórica. Então, se você tiver aí alguma pergunta, pode fazer. Certo? Eu quero deixar um abraço aqui para a irmã Esther. Esther, um grande abraço para você. Um abraço para a Adriana, a melhor Adriana, que Deus abençoe a sua vida aí, tá certo? Um abração para a Paula. Amanhã vai estar trabalhando aí na nossa escola bíblica online. Então, que Deus abençoe Paula, no nome do Senhor Jesus, tá certo? Então, Nalva, então vamos aguardar aí algumas. Está pedindo para citar o livro. Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de Dale Carnegie. Deixa eu mostrar aqui o nome de novo, que é um pouquinho diferente. Muito bem. Um abraço aí para a Niciana. Niciana Bartô está por aí, Niciana. Manda um abraço para ele. Aí, João Pedro, para Sara. Muito bem. Então, vamos aguardar aí algumas perguntas. Como evitar preocupações E Começar a Viver. e começar a viver, tá? E Uhum. começar a viver. Muito bem. Então, vamos aí aguardando. Muito bem, já está com saudade. Todos nós, né, estamos com saudade aí. Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Às vezes, Rafaela, as pessoas têm muita dificuldade com seus pensamentos e como lidar com os pensamentos automáticos. Então, as pessoas dizem assim, eu não consigo deixar de parar de pensar nisso. Então, quais são os meios que a gente pode fazer essa psicoeducação
desses pensamentos, uma reeducação dessas ideias automáticas que vêm? Então, os pensamentos automáticos, eles acontecem, e uma das maneiras mais, vamos dizer assim, legais de lidar com eles é você acolher o seu pensamento, né? Você receber o seu pensamento, você não lutar contra ele. Acolha o seu pensamento, receba ele. E é aquilo que eu falei, tente, primeiramente, ver se aquele pensamento que você está tendo tem relação com a realidade. Porque muitas vezes a gente tem esses pensamentos automáticos e eles acabam não tendo vínculo, nem relação com a realidade que a gente está vivendo. Depois, tente, se você começar a se autoeducar ou a treinar, pensar em outras coisas, se engajar em outras atividades, tentar ter acesso a se envolver em outras coisas, automaticamente o que você está pensando vai ser um comportamento que vai competir com aquele seu pensamento, né? Então, quanto mais você não estiver fazendo alguma coisa, ou não estiver engajado em alguma atividade, ou em qualquer outro tema que você possa, vamos dizer assim, evitar ou redirecionar sua atenção, o seu corpo, a sua concentração, as suas ligações neuronais para outra coisa, você vai ficar focado naquilo, certo? Então, tente primeiro filtrar o que você está recebendo, porque a gente tem sim como começar a delimitar o que você está fazendo. Muitas pessoas estão falando, eu não consigo parar de pensar no vírus, eu não consigo parar de pensar na questão da medicação, que se a pessoa for infectada, vai ser internada e não vai ter mais acesso à família. Ok, isso é o que a mídia tem trago para nós, é bem verdade. Mas você pode começar a fazer, vamos dizer assim, um filtro no que você vai ver, em quais, por exemplo, eu só vou ver notícias sobre o coronavírus todos os dias pela manhã na atualização da Organização Mundial da Saúde. Que é que a Organização Mundial da Saúde está dizendo sobre isso. Todos os dias, 30 minutos eu vou dedicar a isso. O resto do meu dia eu vou dedicar a outras coisas. E aí, se você começar a se concentrar e a se voltar para outras coisas, para outros pensamentos, para outras demandas, naturalmente, você vai conseguir redirecionar esse pensamento. Muito bem. Então, é importante, você, como você falou, e não negar o pensamento de forma violenta, mas tentar observar até que ponto é verdade aqueles pensamentos. Nesse livro, ele traz ele traz uma situação que ele diz que um rapaz não gostava do emprego e ele não era feliz com aquele emprego na vida dele, ele não ganhava bem e vivia numa condição, vamos dizer assim, miserável. E ele parou e pensou, o que é que vai acontecer de pior, né, na minha vida se eu largar esse emprego? E ele começou a elencar, a pontuar o que iria acontecer na vida dele se ele deixasse aquele emprego. E no final das contas ele viu que deixar aquele emprego era a melhor coisa que ele poderia fazer na vida. E ele deixou de fazer aquilo e começou a se engajar e se envolver com coisas que eram mais prazerosas, começou a se sentir mais feliz e mudou o curso da sua vida. Então, às vezes, a gente pensar de que pior pode acontecer e enfrentar isso, pode fazer até mesmo com que a gente pare de ter tanto medo, né, do que pode acontecer. Ver quais são as reais possibilidades. O que é que de pior pode acontecer com essa situação, né? E às vezes enfrentar um pouco isso pode até fazer com que você pare de ter tanto medo desse monstro, dessas especulações, dessas conjecturações que os seus pensamentos estão criando. Muito bem. Então, pessoal, é importante a gente também falar aqui que alguns termos, dependendo do ambiente que se fala, eles têm um significado diferente. Tá? Por exemplo,
como eu transito nesses dois ambientes, no ambiente teológico e no ambiente psicológico, recentemente, às vezes algumas pessoas acham que o termo ansiedade é a mesma coisa no ambiente teológico e no ambiente psicológico. E nem sempre é. Porque quando a Escritura vai dizer assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, é interessante que na psicologia, nem toda ansiedade é uma coisa ruim. A ansiedade, enquanto despertamento a uma vigilância, a um cuidado, é até algo bom, é até algo aceitável. É eu ter aquele despertamento de olhar para a rua antes de atravessar. É eu ter aquele cuidado para não pegar o vírus. Mas quando isso começa a atrapalhar a minha vida social, quando isso começa a atrapalhar a minha organização em si, então isso começa a ter um problema. Então, na Escritura, a ansiedade tem mais a ver com deixar de confiar em Deus, deixar de repousar as suas convicções, as suas demandas no Altíssimo. Então, toda vez que eu transfiro a minha confiança de Deus para o homem, seja a mim mesmo ou outro, então essa ansiedade é uma ansiedade pecaminosa. Então, a gente precisa ter esse cuidado aqui, pessoal, porque quando a gente não consegue fazer essas separações, então vai ter gente que vai fazer críticas, cristãos fazendo crítica à psicologia, por exemplo. Eu não gosto da psicologia por causa disso. Aí, em contrapartida, o cientista, lá o psicólogo, vai fazer uma crítica ao teólogo ou a pastores, porque ele entende ansiedade na perspectiva do seu ambiente de trabalho. Isso é perigoso. Então, eu preciso entender o signo, ou seja, o texto, dependendo do seu contexto. Por exemplo, isso acontece em outros ambientes também, que a gente usa uma palavra que, dependendo do local onde estejamos, ela vai ter um sentido diferente. Então, eu queria deixar esse ponto aqui para vocês pensarem. Amanhã nós vamos falar sobre depressão, tá? Então, se você tiver aí mais alguma pergunta, você pode fazer e aí nós vamos conversar sobre o assunto, tá certo? Pode perguntar aquela pergunta que a psicóloga aqui é boa, viu? Olha, pastor, você é psicólogo também. Viu? Então, ela pode nos ajudar aqui nesse sentido, tá? Rafaela, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão do sono, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Porque, às vezes, a gente terceiriza muito o cuidado nosso para o outro. Exato. A gente sempre tem uma saída através de medicação. Então, eu não estou conseguindo dormir, aí tem o meu colega ali, o meu marido, o meu filho, que está tomando uma medicação que vai gerar um sono, então eu vou lá, pego uma bandinha dele, e aí vou fazer essa automedicação. Então, para ver se eu consigo dormir. Eu já vi pessoas dizendo assim, eu estou com a vida tão estressada, eu não sei o que fazer, então vou tomar um remédio para dormir. Então, o que é que a gente poderia fazer para melhorar o nosso sono? Quais são as atitudes nossas? Eu vou falar sobre quais, assim, vamos dizer assim, aspectos que podem trazer mais higiene para o nosso sono e, portanto, melhoria, né, dele. Mas uma coisa que o senhor comentou e que é pertinente falar é que quando a gente fala de medicações para dormir, muitas dessas medicações para dormir, elas estão dentro de uma classe de medicações chamada benzodiazepínicos, certo? Então, os benzodiazepínicos são remédios de receita controlada, são remédios que muitas vezes são passados associados a outras medicações, são remédios que agem no sistema nervoso central, então são remédios que, além da sua eficácia, do seu tratamento serem devem ser direcionados pelo médico
para tratar aquela pessoa em particular, não é prudente, não é bacana a gente tomar medicações controladas, principalmente dessa classe de medicamentos, com base nessa justificativa da melhoria do sono. Se você realmente acredita que você necessita de um apoio farmacológico para melhorar o seu sono, porque você está consumindo alimentos que são melhores para dormir, que são calmantes, porque você já fez atividades físicas, porque você já tomou todas as outras medidas que podem favorecer a qualidade do seu sono e você não conseguiu de maneira nenhuma, não se automedique. Procure um especialista, certo? Porque essa facilidade que a gente tem de tomar a medicação do outro, né, ainda mais uma medicação controlada, ela pode desencadear muitas coisas até mesmo perigosas, né, para a saúde dessa pessoa. Então, vai aqui essa dica, não se automedique, principalmente com medicações controladas. Para vocês terem uma ideia, benzodiazepínico se dá com a receita especial. Então, a gente não está falando de um analgésico, a gente não está falando de um remédio tão simples, a gente está falando de uma coisa que pode trazer outros efeitos que podem ser não desejáveis. Então, tenham cuidado com isso. A respeito da higiene do sono, né? Algumas coisas que podem favorecer a qualidade do seu sono. Primeiro, eu trouxe alguns pontos que melhoram essa higiene. Quando a gente fala higiene do sono... Viu, Rafaela? Tá certo. Quando a gente fala higiene do sono, a gente fala de uma limpeza nesse momento de dormir. Então, não ter horários variáveis. Hoje você dormir cedo, amanhã você dormir tarde. Você ter um horário pré-estabelecido para dormir e acordar. Você evitar permanecer períodos frequentes e longos na cama que não esteja dormindo. Então, você foi para a cama. Você está lá, passou um tempo, você não conseguiu dormir, levanta para fazer outra coisa, tá? Porque se você associar fazer outras atividades com estar em cima da cama, isso pode ser negativo para o seu sono. Se você vai se deitar, evitar usar ou consumir produtos que vão afetar esse sono, em algumas pessoas têm efeito, em outras não, como a cafeína, por exemplo, a Coca-Cola e outras bebidas. Exercícios próximos à hora de dormir também não são tão recomendáveis. Envolver-se em atividades que emocionalmente sejam ou perturbadoras ou seja muito envolvedoras. Você vai você vai escutar sobre um tema que você tem muito interesse antes de dormir, né? Você pode prender a sua atenção naquilo que você está fazendo e não dormir. Então, tanto que é muito interessante, como o que pode ser perturbador, evitar isso antes do horário de dormir. Dormir em uma cama confortável, num lugar com luminosidade adequada. Tem pessoas que gostam de escurecer tudo, tem outras que gostam de deixar um ponto de luz. Permitir que o quarto ele seja ele traga um conforto para você dormir. Às vezes dormir num ambiente muito frio ou num ambiente muito quente, que gere muito calor, pode afetar. Às vezes uma noite muito quente, a gente acorda mais vezes durante aquela noite, então ter um pouco cuidado com esse clima. As pessoas que têm problemas alérgicos, evitar dormir com aparelhos que vão afetar essa alergia, para no outro dia não adoecerem ou ter sintomas de rinite, sinusite, etc. E não ficar pensando, planejando, relembrando ou elencando coisas para fazer durante o pré-sono, né? Durante o antes de dormir. Tente não engajar a sua mente em alguma coisa, mas sim desengajar, deixar a sua mente mais relaxada, mais vamos dizer assim, mais tranquila e não dizer, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer isso, eu vou anotar isso aqui, eu tenho que... Porque isso vai fazer com que você entre num processo de vigilância e você vai acabar perdendo um pouco, né, esse momento para dormir. É isso. Pessoal, o nosso tempo está esgotando, infelizmente. Então, eu queria deixar um abração para vocês aí. Rafaela, muito obrigado. Simone, Imagina, pastor. você pode conversar aí com Rafaela, tá? Com Hanan, seu esposo que é médico, tá? Amanhã nós vamos falar sobre depressão. Vença a depressão antes que ela vença você.
Então, quero convidar você a estar conosco amanhã, só que amanhã às 18 horas, tá bom? Então, Rafaela, muito obrigado. Muito obrigado a você Né? que está conosco. E vamos continuar nessa caminhada, tá bom? Então, até amanhã e um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau.